pensar, entrar mais, de maneira mais profunda nesse livro tão maravilhoso que é o Apocalipse, eu só quero fazer uma observação para o senhor que talvez muita gente não saiba. Assim que eu me converti, pastor, o primeiro livro que eu comecei a ler foi o Apocalipse. Eu estava comentando com alguém essa semana. E eu me apaixonei pelo Senhor através também do livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, ele confronta o homem. Ele mostra as pessoas, ele também traz o arrependimento. O livro do Apocalipse, ele é presente, passado e futuro, né, pastor? Mas eu não vou entrar nesse assunto, eu vou deixar o senhor mesmo explicar, porque a nossa segunda pergunta é, antes de começarmos, todo o nosso tratar sobre o assunto, qual o sentido literal da palavra Apocalipse, escatologia e profecia? Muito bem, acerca da primeira pergunta, qual é o sentido da palavra Apocalipse? Nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Então, o próprio livro do Apocalipse, no seu capítulo 1, versículo 1, já vem trazendo o sentido da palavra Apocalipse. Revelação é o primeiro sentido que nós vemos. Se é revelação, é porque Deus está descortinando coisas que não eram do conhecimento do apóstolo João, que se encontrava na ilha de Patmos, e coisas que nenhum homem estava capacitado a ter conhecimento, porque a nossa mente natural, ela tem um limite de compreensão das coisas. O Apocalipse é revelação e tem o sentido de tirar a venda. É como se alguém tivesse colocado uma venda nos seus olhos, um pano para cobrir os seus olhos, e você não enxergasse nada. E alguém agora vem, tira aquela venda, e você começa a enxergar tudo que está na sua frente, do teu lado, atrás de você, por todos os ângulos. Escatologia, vem do grego escatom. É a doutrina das últimas coisas, ou seja, diz respeito aos eventos apocalípticos que vão acontecer no chamado últimos dias ou últimos tempos. Profecia é o que acontece para o nosso entendimento. Profecia é uma palavra que Deus dá ao profeta, e o profeta é um instrumento que Deus vai usar para o quê? Para comunicar a sua vontade, seja a uma pessoa, a uma nação, no caso de Israel no Antigo Testamento, ou a igreja, como nos nossos casos do Novo Testamento. E ela é chamada também de vaticinação, porque ela muitas das vezes trata de coisas também que são revelação, coisas desconhecidas, coisas que não são luz para coisas futuras. Isso é profecia. Profecia, ela pode ser apocalíptica e ela é chamada de profecia também quando Deus toma alguém para ser o seu porta-voz, aí a palavra profética, e a palavra apocalíptica quando são determinações de Deus, ou seja, aquilo que Deus decidiu fazer e que não pode ser mudado por ninguém. Já está determinado, como as coisas que nós lemos no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8 até o capítulo 12. O que está escrito ali já está determinado. Muito do que está escrito ali já aconteceu, e o que não aconteceu, invariavelmente vai acontecer. O livro de Apocalipse, o que está escrito, é determinação de Deus. Não há como se desviar nem para a direita. Qual a composição do Apocalipse? A gente sabe que o Apocalipse ele tem uma estrutura literária própria dele, diferentemente de todos os outros livros. O Apocalipse ele é inteiramente escatológico. A gente vê outros livros da Palavra de Deus que têm porções escatológicas, mas são os livros históricos e tal. Mas o Apocalipse ele é um livro em especial na sua totalidade escatológica. Então o senhor poderia nos dar uma visão geral sobre isso, sobre a composição do Apocalipse? Porque se a pessoa for estudar o Apocalipse, ela precisa saber. É como se vai ler um poema, uma poesia. Existe uma estrutura própria para aquilo, né, professor? Exato. Eu até fiz aqui um rascunho, porque são 7 sessões e nós hoje
não teremos como falar de todas elas, porque também é uma entrevista ainda introdutória sobre o livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse ele se divide em 7 sessões. E ele pode ser de um âmbito geral, porque fala de símbolos, fala de figuras de linguagem que muitas das vezes as pessoas que não têm muito esclarecimento podem torcer a sua mensagem, mas fala também de números e ele é dividido em 7 sessões. E essas 7 sessões diz respeito, primeiramente, à mensagem trazida às 7 igrejas da Ásia, que hoje corresponde à Turquia. Depois, a segunda sessão vem falando dos 7 selos. A terceira sessão vem falando de toque de 7 trombetas. A quarta sessão vem nos falando de taças da ira de Deus. E assim por diante, 7 taças da ira de Deus, 7 taças de julgamento e 7 visões da consumação. Então, essas 7 visões cobrem todo o livro de Apocalipse. E muitas das vezes a gente não percebe essas 7 divisões ou sessões do Apocalipse, porque numa leitura rápida, numa leitura que não é investigativa, a gente não vai perceber que o livro de Apocalipse é dividido nessas 7 sessões. E em cada sessão vai tratar de um assunto que é específico, mas a sessão, por exemplo, que fala dos selos, e a partir daí são 7 selos, mas dentro do tema 7 selos, você vai perceber que ao abrir o último selo, vai começar a falar de agora 7 trombetas. A abertura do último selo vai descortinar 7 trombetas, que tem tudo a ver com 7 selos, e no final das 7 trombetas, quando é tocada a última trombeta, começa a falar das 7 taças da ira de Deus, que também está relacionada com os selos. É como se João, nos selos, ele trouxesse uma visão panorâmica do assunto, e depois, quando ele vem falando das 7 trombetas, ele vai descortinando mais coisas que ele não abriu, que não foi revelada nos 7 selos, e depois, quando é tocada a última trombeta das 7 trombetas que cada anjo toca, vem falando das 7 taças da ira de Deus, João vai